Foi um primeiro tempo, né, como você falou, que sofreu muito ataque do Botafogo. É um time que tem um ataque muito forte. Conseguiram finalizar bastante vezes. Tentamos sair jogando, tentamos ficar com a bola. A pressão deles estava bem encaixada. Mas é assim, né? Jogo de Libertadores é assim, jogo pegado. E no segundo tempo conseguimos igualar. Conseguimos controlar mais o jogo, ficar mais com a bola. Tivemos uma chance, inclusive, com o Caleri. Mas, claro, jogar aqui é difícil, né? Todo mundo sabe. Não é colocando a culpa, mas é um campo sintético. É outro jogo, o jogo muda. E algumas jogadas também que poderia ter parado, né? Ter sido falta pra gente. Muitas jogadas ali, jogadas fortes. O árbitro também não deixou o jogo seguir. E assim, claro, quando você joga assim fora de casa, né, quer segurar um pouco mais a bola, ficar mais com a bola, é complicado, mas né, tem que respeitar a equipe do Botafogo, que é uma equipe que está vindo num momento muito bom. Mas estamos vivos, né, não fizemos um jogo perfeito como tínhamos que fazer, mas vamos levar a decisão para casa agora e em casa a gente sabe o nosso poder. E tem que dar parabéns que soubemos sofrer durante o jogo, mas segundo tempo melhoramos muito. Sí, coincido con lo que dice Rafa. Un primer tiempo donde por ahí nos costó sostener la bola por la presión de ellos, un poco también por el césped y también esa adaptación por ahí estuvo más en el segundo tiempo, pero creo que al dejar ellos 4 jugadores colgados prácticamente en ofensiva, cuando tomaban segundas jugadas nos agarraban de frente y al agarrarnos de frente con espacios no podíamos bloquear bien, y tanto Almada como Savarino, como Luis Enrique, como mismo Igor son jugadores que pueden driblear, que pueden encarar, que pueden generar individualmente situaciones. Es Copa, se sufre y bueno, así como hicimos un primer tiempo, con mucha actitud, con mucha entrega, con mucho compromiso, la verdad que yo felicito al equipo a pesar de que no hicimos un buen primer tiempo. Lo que sí queda claro que el segundo tiempo fue totalmente distinto porque nosotros ya pudimos estar mejor ordenado y a partir de ahí con los mismos 11 y después con los cambios tuvimos situaciones, ¿no? Boa noite a todos, buenas noches. São Paulo en la Libertadores este año tiene la mejor defensa de la competición, con solo 3 goles encajados. En el partido, el Botafogo tuvo varias oportunidades de desmarcar, sobre todo en el primer tiempo. Con esto, São Paulo creó poco, llegando muy pocas veces al arco contrario en el primer tiempo. ¿Crees que fue el partido más difícil de la Libertadores hasta ahora? Bueno, en cuanto a creación de gol, mejoramos, porque con Nacional no habíamos tenido ni una situación. Son partidos de Copa, hicimos una zona en Copa Libertadores muy buena, al menos yo puedo hablar desde que estoy aquí, ¿no? Muy buena, ganando de visitante partidos como en Guayaquil, como en Chile, ganándole a Talleres de local para terminar primero, después fuimos a Nacional, a Uruguay, Montevideo, empatamos de visitante, un partido donde también nos apretó, pero la diferencia fue que tuvimos más la bola allá, pero no habíamos tenido situación. Y hoy en el segundo tiempo tuvimos un par claras, ¿no? Yo sabía que corrigiendo algunas cosas el segundo tiempo íbamos a mejorar, porque fue virtud del rival, pero también porque nosotros teníamos que correr un poco mejor la cancha cambiando unas cositas. Segundo tiempo, por supuesto, arrancamos ya más cómodo, más tranquilo. El rival había hecho un desgaste importante, no pudo concretar. Y con los cambios también le va dando más ofensiva, gente que entra más fresca, que puede tomar mejores decisiones porque está más fresco, ¿no? Pero bueno, son partidos de Copa. Quedan 90 minutos y hay que hacer una buena serie de 180, bien precisa, y Dios quiera que podamos pasar.
Tá ligado? Tá. Boa noite, Rafinha. A minha pergunta é para você. No primeiro tempo, deu para ver que em um certo momento você chamou o time, enquanto o jogo estava parado ali no campo de defesa, para conversar, quase que numa rodinha ali mesmo. Queria entender o que você tinha observado naquele momento para conversar com os companheiros. E o Zubeldia acabou de falar de algumas correções no intervalo. O que vocês fizeram de diferente para melhorar nessa segunda etapa? Boa noite. A gente reuniu o pessoal ali para a gente acertar, né, algumas coisinhas que a gente estava tentando sair jogando, estava tentando procurar sair, construir bem a série de bola, e só conversa entre nós mesmos, normal. A gente estava num momento de pressão, então era bom a gente corrigir algumas coisas, mas é normal, coisa nossa interna, e foi bom que conseguimos portar bem ele depois daquele momento. Isso, depois do segundo tempo já foi outra situação, como o profe falou, entrou os jogadores mais frescos, né, conseguimos parar mais um pouco a bola, ficar com a bola. Tivemos em alguns momentos do jogo a chance claríssima, né, de fazer o gol. Então, assim, é complicado, um jogo difícil, soubemos defender. Eu prefiro exaltar que nós suportamos bem, que é um ataque muito forte como é o do Botafogo, nós defendemos muito bem. E esses jogos são assim, né, não pode... São 2 jogos, né? Você tem que fazer tem que fazer os 180 minutos perfeito. Não adianta só fazer um jogo perfeito. E hoje não decidi nada, temos mais um jogo em casa, mas assim, saímos aqui de cabeça erguida, sofremos quando tinha que sofrer, mas estamos preparadíssimos para o jogo da volta. Boa noite. Eu queria que você falasse especificamente da saída do Alan Franco, porque você tira o Rafinha e coloca o Alan Franco um pouco mais para a direita. E ele vinha bem no jogo, talvez ali era um jogador de defesa que estava bem. Por que você optou em tirá-lo? E se você pudesse também falar um pouquinho do processo da troca antes do jogo, da sua decisão de tirar o Luciano para colocar o William Gomes. O Luciano é um cara muito importante, é um líder. Uma conversa, alguma coisa assim para passar para o jogador, porque a gente sabe que o Luciano é um cara também de muita personalidade. Queria que você falasse dessas duas questões, por favor. ¿Qué quiere que diga? ¿Qué quiere que fale? ¿Qué te gustaría escuchar? No, porque... ¿Vos le tiene miedo a Luciano? ¿Le tenés temor a Luciano? Não, é jogador de personalidade. ¿Pero le tenés temor? No. Sí, pues si estás preguntando porque le tenés temor. Yo no le tengo miedo al jugador. Puede jugar uno, el otro, es un equipo. Pero vos le tiene miedo, quédate tranquilo, no tengas miedo, que Luciano es buena gente, es profesional, tiene su personalidad, pero no va a ser ni la primera ni la última vez que no le toque jugar. Ahora, si me preguntás si Luciano es muy importante para mí, es muy importante. Es muy importante. Se lo dije a él en la cara, te lo digo a vos acá para que todo lo escuchen. Por supuesto que después entran 11 y bueno, pero no hay que tenerle miedo al jugador. Sugerencia. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Alan Franco. No, lo que pasa que Alan... ¿Qué pasa? Ellos tiran mucho cruzamiento. Igor no es un delantero alto, pero va muy bien de arriba. Enrique va muy bien de arriba, o sea, cabecean muy bien. Y sabíamos que si los laterales eran profundos, como fue el primer tiempo, y nosotros no cuidábamos la pelota, se iba a presentar muchas situaciones de cruzamiento, ¿viste? Entonces ahí empieza a jugar los zagueros adentro del área para poder rechazar. Segundo tiempo, ya Rafa fue más de 8, ya Alan fue más de lateral, y el desgaste que tuvo Alan de lateral no es lo mismo que si jugara de zagueiro, ¿no? Ya empieza a tener un poquito más de desgaste físico. Y las últimas 2 pelotas la pierde en conducción, entonces dije es el momento de poner un jugador fresco. ¿Estaba jugando bien Alan? Sí. ¿Rafa estaba bien? Sí. Pero el tema es a veces poner a alguien que te pueda dar más frescura, mejor resolución. Viste cómo es el fútbol, ¿no? Hay veces que no cambio porque veo que está todo bien, hay veces que siento que necesitamos frescura, ¿viste? Para las tomas de decisiones. Y creo que en el caso de Alan necesitábamos frescura.
Dia, ainda sobre a saída do Luciano, mas uma parte mais tática, porque você muda o esquema, traz o Lucas jogando pelo meio, bota o William Gomes. Eu queria a sua avaliação dessa mudança, pensando taticamente. Você acha que funcionou a escolha pelo Igor Gomes, o William Gomes aberto pelo lado esquerdo e o Lucas Moura centralizado? Yo creo que más allá de las características que jueguen, se trata de correr bien la cancha o correr mal la cancha. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabíamos que si no podíamos retener el balón, o al menos yo, ¿no? Si no podíamos retener el balón con los 3 zagueros y romper, hacer el 2-1 por afuera o hacer el 2-1 por adentro, encontrar a William o a Moura, íbamos a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque los laterales de ellos empiezan a dar un paso hacia adelante y te agarran abierto y ya empezás a jugar en tu propio campo, ¿no? Y en esa situación son peligrosos. De todas maneras, quiero decir que más allá de las situaciones de gol que tuvo el rival el primer tiempo, hay otras que defendimos muy bien, rechazamos bien, como es Copa Libertadores. ¿Viste cómo es Copa Libertadores? Por supuesto, fueron bastante mejor el primer tiempo ellos, pero para mí se trata más de correr mejor la cancha y tener la pelota, ¿no? Como no tuvimos la pelota, empezamos a correr mal la cancha. Boa noite, Zubeldia. Muito bem, tá aí o Zubeldia. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Arthur Jorge, treinador do Botafogo também. Aliás, por falar nos dois, né, Birner? É um duelo interessante de dois... Vamos lá, um excelente trabalho já do Arthur Jorge, né, que já veio há algum tempo, e um trabalho muito bom do Zubeldia, pode virar um excelente trabalho, enfim, mas que caminha muito bem, e aí a gente tem que olhar não só o resultado, foi eliminado e tal, não é só isso não. Tem um trabalho muito bom do Zubeldia à frente do São Paulo. Então, assim, um primeiro tempo que foi do Arthur Jorge, você já destacou que o Zubeldia, né, você discorda do Zubeldia como ele entrou no jogo, os 3 zagueiros e tudo, mas um segundo tempo onde o Zubeldia fez a leitura correta e talvez aí o ponto que foi para o Arthur Jorge no primeiro tempo foi para o Zubeldia no segundo tempo, não? Sem dúvida. É que é um duelo desigual quando você olha os elencos. Sim. É muito cruel para o Zubeldia. Por isso eu valorizo o trabalho do Zubeldia. Eu acho que o erro, eu não tenho nada contra atuar com 3 zagueiros. Eu, inclusive, adoro. Sim. Muitas vezes a formação com 3 zagueiros, seja com o zagueiro jogando em linha de 4, seja jogando em linha de 5 com 3 zagueiros de verdade e os 2 laterais pelo lado. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com isso. A questão aí é que o São Paulo ficou com 3 jogadores no meio campo, com o Lucas marcando por dentro. O Lucas ficou completamente perdido. Sim. O Botafogo chegava com muita facilidade no entorno da área do São Paulo. E o Botafogo é fisicamente melhor que o São Paulo e tecnicamente melhor que o São Paulo, principalmente na parte técnica. Então, você facilitou que o Botafogo se aproximasse do gol do São Paulo e o Botafogo ficou ali. Entrava na área, finalizava dentro da área, tinha espaço para fazer a tabela pelos lados, o São Paulo ficou perdido. Então, a questão é o jogo contra o Botafogo com essa formação. Não é que o São Paulo não possa usar isso nunca mais. Quando ele preenche o meio de campo no segundo tempo, ele forma um quarteto na frente do quarteto do São Paulo, porque o Alan Franco vem jogar na direita, o Rafinha joga na frente do Alan Franco, ele deixa o Botafogo mais longe, porque essas 2 linhas de 4, muito bem posicionadas, e aí muito dedo do técnico e a inteligência dos jogadores, da compreensão da coisa, torna o jogo mais equilibrado. Contra uma equipe que atuava dentro de casa, repito, é tecnicamente superior, como disse o Jean, e eu concordo totalmente, joga o melhor futebol do Brasil há muito tempo. O próprio Caleri falou isso quando ele estava irritado após a eliminação contra o Atlético Mineiro, falando que o Botafogo joga o melhor futebol do país, ou seja, é um feito. É um feito, assim, porque, repito, quando você olha as possibilidades... Porque, por exemplo, o Botafogo pode, se quiser jogar recuado contra o São Paulo um pouco mais. Porque quando ele pega a bola... é um feito, Biner? O resultado? Porque eu acho que a atuação de hoje seja um feito. Você parar o Botafogo, porque o Botafogo pode. Primeiro tempo, então, eu acho que o São Paulo parou o Botafogo. Esse é o ponto. Eu acho que no porque final... Quando o Rafinha fala, sei lá, como é que ele falou? Soube sofrer, não soube sofrer. No primeiro tempo não, no segundo sim. Exato. Mas ele sentiu o primeiro tempo. São 2 tempos segundo não sofreu. No primeiro tempo o São Paulo tomou vareio. Completamente disse isso. Acho que o segundo tempo sim. O segundo tempo eu estou de acordo, que é algo para se pegar como modelo, como exemplo, até para o jogo de volta. E tem um problema no jogo de volta. Mas é que o Rafinha se referiu ao primeiro tempo e usou o termo saber sofrer no primeiro tempo. Porque o duelo... Não, aí discordo do Rafinha completamente. Por que eu falo que é um duelo desigual? Vamos supor que o São Paulo queira jogar no contra-ataque contra o Botafogo, queira baixar as linhas. O Botafogo vai ficar
criando chances. Vai ficar em volta da área do São Paulo. O São Paulo não suporta esse tipo de jogo contra uma equipe como a do Botafogo. Então, o Zubeldia é obrigado a marcar em bloco médio ou em bloco alto. Se ele decide marcar em bloco alto, se o Botafogo escapar em contra-ataque, São Paulo teve contra o Atlético Mineiro, que está jogando muito menos que o Botafogo. Quando adiantou, o Hulk teve chance de fazer gol no jogo de volta. O Botafogo tem 5 caras que podem fazer esse contra-ataque. 5 caras que podem fazer esse contra-ataque, armar com passe de saída de bola melhor que do Atlético. Ou seja, o Arthur Jorge, ele tem o repertório, ou melhor, as opções para a montagem do repertório que o Zubeldia não tem. E o Zubeldia vai se adaptando para tentar fazer um jogo igual contra o Botafogo. No primeiro tempo, não conseguiu, porque o time, como ele disse, não conseguiu ter a bola, o time permitiu que o Botafogo viesse muito, aí o time começa a correr errado. Aí você vê zagueiro, Arboleda, por exemplo, saindo para cobrir... Toda hora que saltava era um equívoco. Não, vou dar um exemplo. Lado esquerdo do São Paulo no primeiro tempo. Desencaixou muito ali. O Zubeldia lança a mão do William Gomes, um menino promissor, mas é um jogador de 18, todo aquele lado. de 18 anos de idade. Vitinho vai avançar. Aí você tem o Sabino, junto com o Wellington ali, que é o zagueiro mais lento do São Paulo, pelo menos zagueiro com um pouco mais de dificuldade de marcação. Tem saída de bola, mas tem mais dificuldade. Por ali joga o Luiz Henrique. Explodiu tudo no Wellington, que fez um senhor primeiro tempo, que eu duvido que boa parte das pessoas tenha entendido o quanto esse cara teve que se sacrificar para poder fazer a marcação ali, até porque os volantes também não conseguiam apoiar muito ali, porque aí tinha inversão de bola. Mas você achou que o Wellington fez um senhor primeiro tempo? De posicionamento, marcação, sim. Pô, mas ele tomou um baile do Vitinho. Não, 2 contra 1, 3 contra 2. Aliás, quando se associavam ali... Quando o Luiz Henrique puxava para dentro e o Vitinho passava... Nossa. Eu achei que em termos de marcação, ele sustentou, ele não deixou ruir completamente uma coisa que estava destruída pelo Botafogo, que ali construía. Olha a quantidade de jogadas que a gente está vendo ali por aquele lado. Aí é o lado direito. Olha lá. Mas eu concordo que não é culpa dele. Botafogo e o lado esquerdo só o Wellington. Está falando do lado esquerdo do São Paulo. Sim, mas só o Wellington ali. Olha o Vitinho. São os lances do Vitinho. Ele compensa para evitar o pior, é isso? É isso. Ele está muito exposto, mas... Ele está muito exposto, não. Ele está completamente totalmente exposto. vendido. Né? Sabe? Não tem cobertura. A gente vai voltar no ponto do Jean, que eu concordo com ele. Aí não tem nem associação. Então não tem um feito. Mais da metade do jogo, o São Paulo não acha o Botafogo em campo. Mais da metade do jogo, o São Paulo não acha o Botafogo em campo. O que você está falando do Wellington é quase que um exército de um homem só para pegar uma cavalaria. Foi exatamente isso. E aí é a compensação, então, de um time que está... O São Paulo, quando ele saía, ele não conseguia fazer a transição. Quando ele se posicionava, ele saltava errado e tinha desencaixe e o Botafogo achava espaço. Sim. Então, assim, não dá para falar que foi um feito, o São Paulo segurou... O segundo tempo? O segundo tempo Mas eu só falei do segundo tempo, não falei do primeiro. Primeiro eu falei que foi um vareio. O segundo tempo, bem com a linha de 4, quando o Rafinha sobe, melhor com as mudanças, porque além da linha de 4, ela faz você respirar. As mudanças, ela faz você ter mais meio de campo, mais a bola. Deixa eu fazer uma pergunta. Chega 2 ou 3 vezes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro. No intervalo do jogo, antes dos times voltarem, quando os técnicos não mexeram nas equipes, você não imaginava que o Botafogo criaria mais chances do que criou no segundo tempo? Não sei, há quanto tempo a gente fala aqui... Eu sei, eu imaginava que sim. Há quanto tempo a gente fala aqui que o retrato do Zubeldia não é exatamente o cara que demora a mexer, mas um cara que também consegue mexer com peças e não necessariamente trocando. Sim, Quanto tempo a gente fala isso? Sim. Então, se a gente acompanha o trabalho do Zubeldia, se a gente acompanha o que é, sabe, esse grupo do São Paulo, eu imaginei, quem fala foi o professor Jean, me surpreendeu tamanho amasso no primeiro tempo. Eu imaginei que alguma coisa ia ser feita para diminuir isso. Eu não imaginava... Eu não imaginava dobrar o amasso, não. Então, exato. Isso eu tenho prova, inclusive. Tá no Threads. Porque eu escrevi no primeiro tempo. Falei, cara, assim, o que eu escrevi no intervalo? Que eu assim, já vi vários grandes jogos do Botafogo nessa temporada. Mas o primeiro tempo talvez tenha sido o melhor primeiro tempo, o melhor tempo que o Botafogo jogou na temporada. Foi muito bom, muito bom. Faltou, evidentemente, pôr a bola para dentro e não é um detalhe, como diria o Parreira. Mas foi um primeiro tempo muito bom. E aí até escrevi. Acho muito improvável que uma superioridade desse tamanho se repita na segunda etapa. Porque é por todos os aspectos. Porque você sabe que, primeiro, você tem um técnico competente do outro lado que vai olhar para as deficiências do seu time e vai fazer os ajustes. Porque manter aquele nível de intensidade, aquele nível de pressão que o Botafogo colocou nos 45 minutos iniciais era praticamente impossível.
A gente não vê em geral, né? Tudo bem, muitas vezes a gente vê um time botar aquele nível de pressão, fazer 3, 4 gols e aí tirar um pouco o pé, que também é normal. Mas ali não tinha feito os 3 ou 4 gols, os gols não haviam saído, mas mesmo assim, você sabe que não dá para jogar 90 minutos daquela maneira. Então, era pouco provável que o Botafogo repetisse a dose no segundo tempo, como eu acho pouco provável, por melhor que o Botafogo seja, que ele consiga fazer um tempo sequer parecido com o que ele fez hoje, assim, nos 2 tempos que ele vai jogar na volta. Então, eu falei, para mim sempre foi muito claro. Acho que ele não consegue repetir na volta um tempo parecido com esse primeiro? Acho que o primeiro tempo contra o Corinthians não mas acho que São Paulo não repete esse comportamento. O primeiro tempo é muito bom, São Paulo não repete muito intenso, e eu acho que assim, e aí tem os méritos que tem o São Paulo de jogar no seu estádio, com o apoio da sua torcida, sim. É um outro contexto, é um São Paulo que já mostrou no segundo tempo que pode melhorar, então eu acho muito difícil. Para mim, eu falei no começo do confronto que o Botafogo era favorito, e não vou falar um pouquinho favorito, acho que era favorito. Então por que você está achando tão estranho que o Botafogo ter sido tão superior no primeiro tempo? É porque uma coisa que você achava favorito, o nível da superioridade. Não, é assim, eu achava normal e acharia normal o Botafogo ser superior ao São Paulo até nos 2 jogos. Você acha que o Botafogo continua sendo favorito? Diminui um pouco a expressão. Para mim agora está muito pau a pau. Agora para mim está muito pau a pau. Porque também por esse aspecto, que a gente sabe como funciona um mata-mata, né? A coisa aquilo que eu falei no comentário inicial. Cara, quando você perde um caminhão de gols numa partida, de alguma maneira isso... Você vai lamentar. Você vai lamentar, Tem 2 situações aí. Primeiro, muito valor ao que fez o Zubeldia, até porque quando ele não mexe no time, na volta, eu falo, não é possível que não mexeu desse time. Ele mexeu. Não mexeu peça. Então, mexeu sem mexer. Mexeu com o mesmo 11, como ele disse. Isso. Então, isso é muito mérito. Eu sei que vai ter os teóricos que dizem que técnico que conserta depois é porque errou antes. E acho também, como o Vitor Bida, que se ele tivesse visto a partida de sábado, em que o Botafogo deu um amasso do Corinthians... Ele viu. É esse jogo que eu estou me referindo por motivos... Então, ele viu, mas não sacou algumas coisas, né? O Corinthians também é um time, aliás, muito inferior ao Botafogo, muito mais inferior do que ao São Paulo, mas é um time inferior ao Botafogo, e que penou porque fez a marcação lá atrás. No segundo tempo, quando se povoa meio campo, o Corinthians também melhora. E em relação ao Botafogo, eu acho que a gente tem que fazer uma crítica. Tem uma diferença. O Botafogo de sábado, ele acertou mais o gol. Sim. O goleiro Hugo Souza trabalhou 7 vezes. O Botafogo não acertou o gol hoje. O Rafael pouco trabalhou, teve as bolas na trave, uma delas realmente já impedido. Teve uma no segundo tempo que ele sai ali no pé da trave, não lembro quem finalizou, que ele vai bem também ali, cara a cara. No segundo tempo até o Botafogo acerta mais o gol. Só um detalhe. Mas no primeiro o Botafogo não acerta o gol. Só um detalhe, a ideia do Zubeldia não era que o São Paulo jogasse tão recuado. Claro. A questão ali era a marcação encaixada. Só que o William Gomes não consegue encaixar no Vitinho. O outro lado do São Paulo também fica exposto, para o lado de esquerdo principalmente. E aí tem uma outra questão que tem que ser considerada e com a qual o São Paulo conseguiu lidar o treinador muito. Jogadores que são referências do São Paulo, de personalidade, referência técnica, jogadores decisivos, como o Lucas e o Caleri, fizeram partidas muito abaixo do nível deles. O Lucas na marcação e na construção, principalmente no primeiro tempo, às vezes errando domínios de bola, e aí pode ter um pouco a ver com o gramado sintético, com uma dificuldade que tem, eu não sei se é isso ou não. E o Caleri teve pouquíssimas chances. A bola nem chegou no Caleri no verdade, primeiro tempo. Chegou uma bola no primeiro tempo. Mas ele não conseguia nessas bolas longas levar melhor, por quê? Porque a arbitragem, muito boa, dera as arbitragens brasileiras fossem assim, porque isso é futebol de verdade. Não encostou faltinha, não sei o quê, qualquer coisa é cartão, sabe? Que nem aqui, essa loucura, que aqui, inclusive, isso é estimulado por quem fala de futebol também. Não é só da arbitragem que é responsável, né? Porque aqui qualquer coisa é falta, qualquer coisa é cartão, qualquer coisa é pênalti, qualquer coisa. Adoram soprar alguma coisa pra gente ter polêmica para discutir aqui. A arbitragem, no choque com os zagueiros do Botafogo, que são muito grandes, do Caleri, o Caleri não conseguia chamar as faltas. Metade dos lances do choque ali, como se fosse arbitragem brasileira, era falta para o São Paulo. Então o Caleri sofreu muito com a marcação quando a bola longa chegava nele. Tanto é que o Rafinha falou ali na entrevista, porque alguns lances ali da arbitragem... Não, essa é uma arbitragem de verdade. O Rafinha sabe disso. Claro. O Rafinha sabe disso. Porque o jogo, no mata-mata, ele continua na entrevista.
ali, proteção aos seus jogadores, esconder os seus defeitos. Pô, os dois caras do São Paulo, do Beldia e o Rafinha, ficaram enrolando para dizer que o ajuste foi uma conversa entre nós. Não, todo mundo viu que o Rafinha veio jogar numa linha de 4 no meio de campo e que o Alan Franco virou lateral. Não quiseram falar na entrevista. É óbvio que o Arthur Jorge sabe disso. Acho que até alguém que fez a pergunta falou isso. 2 pontos a mais também para você levar em consideração para o jogo de volta. E que para mim vão deixando as coisas cada vez mais equilibradas, por isso que hoje eu já não consigo ver o favoritismo que eu via para o Botafogo. A ausência do Bastos. Sim. Não. O Bastos joga. Ele joga? Porque foi dito na... Não. Ele recebeu 2 cartões na fase de grupos. Os cartões eram para o mata-mata e ele não recebeu o cartão contra o Palmeiras. Ele joga. A informação ali estava... Eu tenho a mesma informação que você. Exatamente. Então é um só agora. Se ele joga, porque ele está jogando muito. Sim. Físico demais. Tá jogando muito. Físico, isso que você fala do cara é interessante. Tá jogando muito. E o segundo ponto? Não, o segundo ponto, eu acho que assim, é olhar um pouco para o que foi o confronto das oitavas de final. Então, assim, porque foi também contra o Palmeiras em casa um Botafogo que podia ter vencido por mais do que venceu. Sim. Venceu por 2-1, não foi tanta superioridade, mas poderia ter vencido por 3, poderia ter vencido por 4. Vou te interromper no seu ponto, porque o Arthur está... A pergunta a mim foi se me surpreendeu as mudanças que o São Paulo apresentou aqui hoje. Sim, a mim não me compete julgar aquilo que são as outras equipas. Compete-me estar preparado para aquilo que as outras equipas me apresentam. E hoje o problema que nós tivemos pela frente foi um problema de uma equipa que veio procurar apenas e só defender o resultado, jogar com 11 homens atrás da linha da bola. Mas nós fizemos aquilo que nos competia. Nós hoje fizemos um belíssimo jogo, nós hoje fizemos um jogo que era suficiente para ganhar, se tivéssemos nós tido mais eficiência naquilo que foi na finalização de algumas jogadas que conseguimos construir. E naturalmente que para nós é mais frustrante este resultado do que propriamente para quem veio não perder. Nós procuramos jogar para ganhar e hoje... Ficamos mais desiludidos com o resultado, porque a nossa exigência é cada vez maior também. E a nossa exigência, não tendo ganho, e mesmo tendo uma superioridade tal, em função daquilo que são 65% de posse de bola, 30 finalizações na baliza do adversário, 2 bolas no ferro, já só por si diz tudo em relação àquilo que foi o domínio que tivemos durante toda a partida. Mas a verdade é que aquilo que nós procuramos e aquilo que era importante para o jogo, que era ganhar, não conseguimos. Mas estamos numa eliminatória, nos quartos de final da Libertadores, onde o equilíbrio e aquilo que é a exigência de uma eliminatória não se mede num jogo só, mede-se em 2. E nós hoje tivemos o primeiro desafio cá, fomos superiores, vamos tentar ser superiores também na próxima quarta-feira em São Paulo para podermos ganhar o jogo e passar a eliminatória, porque é esse o objetivo que temos enquanto Botafogo. Fiquei curioso com o Pedro Ivo Almeida, viu? Depois das palavras do Arthur Jorge aqui, porque o Pedro Ivo está falando, não foi um grande feito do São Paulo, tem um Botafogo do outro lado, rapaz. Não, você não ficou curioso com as minhas palavras. Muito curioso. Você, como excelente apresentador, sentiu que ia tacar uma gasolina em mim. Eu vou tentar reduzir a temperatura. Aqui. Não, mas é que eu acho que se falou, é a memória fresca. Depois de tudo que foi o primeiro tempo, o São Paulo controlar e ainda ter 3 chances em 5 minutos, sair vivo e sair, como disse o professor, com um sorrisinho ali pro jogo da volta, a memória fresca leva tudo pra gente tentar pensar o que o São Paulo fez, depois do que foi o primeiro tempo muito bom do Botafogo. Agora, o Botafogo fez um primeiro tempo muito bom, muito bom. O Botafogo teve algumas chances no segundo tempo para fazer o gol. A lamentação não é só pelas bolas que não entraram no primeiro tempo, mas também pelo que não aconteceu no segundo tempo. O Botafogo é capaz de ter um jogo bom contra o São Paulo no Morumbi. Não acho que vai repetir o primeiro tempo de hoje, muito porque o São Paulo, para mim, não repete a sua postura também do primeiro tempo de hoje. O Beldia é um cara inteligente, ele entendeu o que não funcionou de encaixe, não é só nem de 3, entendeu o que não funcionou quando raramente teve a bola e quando teve que correr para trás que não fez direito. E se você não corre para trás direito, se você não tem uma transição boa contra o Botafogo, é quase que assinar um atestado que vai sair um gol a qualquer momento. Então, não acho que isso vai se repetir, mas ainda assim, eu vejo o Botafogo favorito para o jogo da volta. O Botafogo, com bola, joga mais que o São Paulo. O Botafogo, com dificuldade, tem caminhos para encontrar. O Botafogo hoje não é um time que se assusta porque teve o Allianz, porque tem o Morumbi, porque tal. Eu acho que ele é um time preparado. Vai vencer, a gente não tem como cravar, nem Celso, nem Jean, nem eu, nem Vitor, não tem como cravar. Só que eu acho que o Botafogo tem condições, sim, até mais que o São Paulo, de buscar o resultado, de fazer o resultado. Tudo que o São Paulo tem
o que corrigiu no segundo tempo, uma dignidade muito grande de um grupo que foi, sabe, nos últimos anos, desde aquela final de Córdoba, se eu não me engano, se acostumou a competir e vai vender, sabe, muita dificuldade disso dentro de um Morumbi se tiver que ser eliminado, não é que eu acho que vai ser, mas tiver que ser, sabe, tudo isso tem condição, corrigiu a rota no segundo tempo, mas o Botafogo também, ele precisa ser lembrado pelo que fez. Eu acho que o Arthur Jorge estava incomodado, talvez por isso, né? Aí eu vou voltar no argumento aqui do Birner, que ele fala que a entrevista também é parte, mas sim, deixou transparecer. Mas eu não achei que foi estratégica a entrevista. E aí tem cultura. Tem cultura. Eu acho que também o português, por si, a cultura do português, ele é sincero, isso deixou transparecer muito disso. Agora, não é que eu acho que o botafoguense vai dormir tranquilo. Eu acho que o botafoguense, pela sua mística, ele dormiria preocupado com 1-0, com 2-0, ia dizer que não estava acreditando, que geralmente quando é assim a coisa vira. Ele sabe que o time dele joga. O botafoguense hoje, ele não é soberbo, ele nunca vai ser. Nem com o melhor time do mundo, mas ele entende o que está acontecendo. O Arthur Jorge, que acho que não carrega nada da mística, do eventual pessimismo, do desacreditar, de ter muitas dúvidas em momentos em que as coisas parecem bem encaminhadas, eu acho que ele estava muito incomodado, como é normal que esteja. Então, eu não acho que ali não teve nada de estratégico. Eu acho que, assim, ele transpareceu um incômodo de um resultado que ele acho que fez por merecer e acabou não tendo. E é normal, isso acontece no futebol. E no mata-mata isso acaba sendo muito decisivo, ao contrário do que pode acontecer nos pontos corridos. Se acontece isso que aconteceu no primeiro tempo de hoje num jogo dos pontos corridos e você termina o jogo empatado por 0-0, mesmo jogando mais que o adversário e produzindo para vencer, não é que assim, os 2 pontos perdidos não vão fazer falta. Podem fazer falta, mas você tem como recuperar, como correr atrás. Então, acho que o incômodo, a dor de uma vitória pela qual o time lutou, jogou para isso e não veio, ela pesa, ela tem um peso. E assim, o quanto ela é levada para o segundo jogo, tal, eu acho que é uma outra história, aí depende muito, né? Você acha que esse peso, eu queria entender, Jean, você acha que esse peso, ele é prejudicial ao Botafogo hoje? Eu acho, cara, assim, é difícil saber. Eu acho que é um negócio de momento. Difícil saber. Esse grupo do Botafogo, que é bom lembrar, esse grupo do Botafogo não é aquele do ano passado. Estava até comentando com o Bino aqui antes do programa, o cara de destaque na Liga contrata. Um lateral de Copa do Mundo traz. O time é muito forte. Você pega, sabe? Muito forte. No próximo ano vai perder. Não se discute. Vai perder o goleiro, o Adriel. Não, a defesa é sólida. Então, assim, eu acho que não sei se carrega embora, tanto traz isso. outro melhor. Não sei se carrega tanto. Incomoda. Ele estava frustrado, como estão frustrados os jogadores, o torcedor botafoguense nesse momento antes de dormir. Mas os dias passam, esse time sabe do que é capaz, pode fazer. Está muito igual. Não é que o Botafogo... A gente está falando muito em cima dos gols que o Botafogo perdeu. O Botafogo não precisa fazer 2 gols para passar pelo São Paulo. O Botafogo pode nem vencer o São Paulo e se classificar nos pênaltis. E, aliás, é uma coisa bem provável pelo equilíbrio de jogo. Né? Claro que o investimento do Botafogo... A chance do Botafogo se classificar é maior que a do São Paulo ainda. Acho que sim, mas não tão maior para nenhum dos lados. A diferença diminuiu depois do empate do Rio de Janeiro. Eu acho que essa questão... também, o que se corrigiu. Essa questão do Morumbis pesa. O São Paulo está com o sentimento de quem sobreviveu à casa do Botafogo. Sim. Agora é a vez do Botafogo sobreviver à casa do São Paulo. E a marca do São Paulo, desse grupo de jogadores, ano passado, não quer dizer que vai acontecer de novo, é de lidar com os momentos mais adversos possíveis, porque o São Paulo toma um gol no mata-mata contra o Palmeiras, um gol num cruzamento errado, que a bola entra, e acho que vindo da fase que o São Paulo vinha, de fracassos e fracassos em todos os campeonatos maiores que disputava, boa parte da torcida falou, acabou, São Paulo vira o jogo no Allianz, se superar. Toma gol em Itaquera contra o Corinthians, Luciano faz o gol, que deixa o São Paulo mais vivo para o jogo de volta, o São Paulo ganha do Corinthians, São Paulo ganha do Flamengo fora, toma o gol, né? Aí vai o Nestor ali, faz o gol. Ou seja, esse grupo, ele emocionalmente se preparou para esse momento. Não quer dizer que vai funcionar. Esse grupo se preparou. O time do Botafogo é um time, nesse aspecto, em construção. É um time que fez um grande primeiro tempo contra o Palmeiras, por exemplo, no Allianz. Parecia que estava completamente classificado e em 10 minutos contra um time mais forte que o time do São Paulo, ruiu como poucas vezes a gente viu na vida e ficou no limite para ser eliminado
desse mesmo torneio. Mas é um time que largou essa Libertadores com 2 derrotas na fase de grupos e se reergueu. Mas aí foram contratando jogadores. Libertadores. Foi reconstruído também. Foi reconstruído, aí é outra questão. Tá, mas tem jogadores ainda no grupo, né? Eu vou repetir o que eu disse no começo do raciocínio. Não é o mesmo Botafogo do ano passado. Completamente longe disso. Desde quando eu aposto nesse Botafogo para títulos? Desde o começo do ano. Então, no ano passado não pensava muito isso, né? Pensava até o contrário, achava que eu não ia ganhar. Eu repito, não é que também é um time frágil mentalmente que não é assim. Não é. Eu repito, a chance do Botafogo ela é maior que a do São Paulo no jogo de volta. É que o São Paulo atuando dentro da sua casa e o São Paulo tem algumas virtudes muito elogiáveis como equipe, como personalidade coletiva que não podem ser desprezadas no mata-mata. Por exemplo, o Botafogo vai ter chance de gol contra o São Paulo no Morumbi? Vai. É muito difícil acreditar que o Botafogo não vai criar nada contra o São Paulo. A questão é, o São Paulo vai criar quantas chances? Quem vai ser mais eficaz para aproveitar? E aí é o jogo de caráter diferente. São Paulo faz um gol. Como reage o Botafogo? O Botafogo faz um gol no Morumbi. Em que ordem? Reage São Paulo? Em que hora acontece o gol? Por isso que o mata-mata tem peculiaridades, como disse o Jean, que nos pontos corridos desaparecem praticamente. Então, assim, eu acho que o Botafogo, repito, vai ter chance de gol no Morumbi. O Botafogo tem mais time que o São Paulo. O Botafogo joga mais futebol que o São Paulo. Mas o São Paulo entra ali com as suas ferramentas para tentar construir a sua classificação. E aí, obviamente, vai se falar muito durante a semana o São Paulo, quando você olha para a tradição. Eu sei que esses jogadores não ganharam a Libertadores, são outros jogadores e tal. Quase nenhum ganhou a Libertadores. Rafinha ganhou, né, em 19. Né? A camisa tem uma coisa favorável. E tem uma coisa, eu acho São Paulo, aí só isso que eu penso diferente de vocês, eu acho que a pressão para a classificação do São Paulo é maior do que a pressão para a classificação do Botafogo, apesar das duas serem enormes. Porque o Botafogo continua vivo no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem um outro título grande para disputar. Que não ganha desde 95. E a temporada do São Paulo acaba se for eliminado na quarta-feira. Botafogo nunca foi uma semi. Botafogo, que a gente está falando, a gente não sabe como vai reagir, porque a bola entrou. Acho que não dá para... Acho que é igual para ambos. Cada um tem a sua, cada um tem a sua história. Ah, porque é maior, porque São Paulo, porque... Vou te fazer só uma pergunta. O São Paulo foi eliminado, pelo Atlético. O Zubeldia passou a semana inteira recebendo um monte de críticas injustas. Um monte. E fortes. Se o Botafogo é eliminado pelo São Paulo, quanto estoura no Arthur Jorge? É diferente de como o São Paulo lida com o seu treinador eliminado e como o Textor lida São Paulo ser eliminado pelo Botafogo, você vai ver o que acontece com o técnico. Não só porque vai ser demitido, mas fica no limite. Se você tem um olhar diferente... Mesmo com mais trabalho. Se você tem um olhar diferente sobre sequência de trabalho após eliminações, isso não quer dizer que você tem menos pressão por resultado. O grande sonho desse Botafogo, parte de uma holding, do Textor, é se projetar como um clube de destaque no cenário, não é brasileiro, é sul-americano. Ele precisa dizer que ele foi a primeira vez numa semifinal, quiçá a uma final. Ele precisa, não é se passar tudo bem que eu tenho brasileiro. Acho que o papo não é esse. Só para reforçar o meu argumento, a diretoria do São Paulo, eu tenho várias críticas à direção do São Paulo, sabe disso, principalmente na gestão financeira e do que tem acontecido na base, etc. Mas ela não troca técnicos com tanta facilidade. Ela troca. Mas essa pressão vem de onde, então? No Botafogo troca. Essa gritaria vem de onde? De fora para dentro e da interna do clube. Mas porque a Libertadores do São Paulo... É o cenário de São Paulo. Se ela não troca, é o cenário de São Paulo. A diretoria do Botafogo troca. O Luiz saiu, não foi uma escolha dela. Houve um erro interno. Nas outras todas. Houve um erro interno de manter isso. O Flávio não mantém, quem escolhe é o Textor, quem escolhe a diretoria. Isso aí, para esse ano, disse ter sido corrigido. Sim. Não é que a cultura da holding do Textor é de troca a todo momento. Pelo contrário, a gente falava isso aqui de forma diferente antes. Então, não é... Eu acho... Olha só... que eu vou falar, tratar como não há essa pressão no Botafogo é, por vezes, até tratar o Botafogo como algo menor. Eu vou repetir pra lá não tem pressão. Aqui tem, porque aqui é Libertadores, é São Paulo. Rebobinando a fita, vou repetir o que eu disse. A pressão em ambos é enorme. Sim. Foi no começo da primeira coisa que eu falei. E cada um tem a do São sua. Paulo nesse momento é maior. Não existe pressiômetro, né? Eu acho que até os gols... É pressiômetro. Com ironia ou sem ironia, as reações, o tamanho delas, as consequências dela falam pela pressão. E eu acho que os gols perdidos de hoje óbvio. Também entram nessa pressão. Dependendo de como acaba essa história, há de se lembrar. A Libertadores é assim. Tem gente lembrando o lance de Libertadores até hoje. Libertadores que perdeu, Libertadores que ganhou. Ela dá sinais. No meio da Libertadores, você conta uma história. História de quem ganhou, história de quem perdeu. Ené Valencia, mais recente. Né? São Vítor do Horto.
Eu só tenho Diego Souza e Cássio, e aí vai. Só o Jean agora fala e eu tenho que fazer um break. Vamos lá. Que é uma outra dessa história de pressão para cá ou para lá, eu acho que são muito parecidas mesmo, talvez com consequências diferentes, mas parecidas. Mas a minha dúvida é por conta dessa grande diferença que é, o São Paulo não está na briga pelo título brasileiro. O Botafogo está. E é líder, inclusive. Exato, é líder. A minha questão e minha dúvida é, que time joga contra o Fluminense? Porque uma coisa é você falar, vai jogar contra o Corinthians e depois vai jogar contra o São Paulo com um time titular e tudo mais. A outra, ou todo mundo, ou os caras mais essenciais, né? Não precisa nem todo mundo, mas a minha dúvida é, será que ele repete a formação contra o Fluminense para repetir depois contra o São Paulo? Porque aí é demais. Aí é demais. Ainda mais nesse nível de intensidade. Vai me faltar rapidinho só para responder. Vamos. Rapidinho, vai me faltar o nome do jogador. Um dos jogadores do Botafogo fala, mas a gente precisa pensar agora com tudo no final de semana, no Brasileiro. Eles falaram. Acho que isso talvez responde um pouco de... eles estão com isso na cabeça.